Amém, irmãos? Eu gostaria de estar lendo aqui em Atos capítulo 16, a partir do verso 6, o versículo 6, até o versos 10, por enquanto. Amém? A visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Senhor, Deus amado, Deus querido, Pai, muito obrigada, Jesus, pela Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra, Senhor Jesus, que nos ensina, Pai, a ser pessoas melhores, a levar o evangelho, aqui como está falando, Senhor Deus, como o Senhor fez com esses homens, Pai. Ah, Senhor Jesus, que nós venhamos ser, Pai, sensíveis, Senhor Jesus, a Te ouvir, Pai, ouvir a Tua palavra, Te sentir, Senhor Deus, ter a sensibilidade, Senhor Deus, de sentir a Tua presença, Senhor, de ouvir a Tua voz, Pai. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, que a Tua palavra, assim como falou comigo, Senhor, venha falar com a Tua igreja, Senhor Deus. Ah, Pai, muito obrigada, Jesus. Continue conosco, Senhor, nos dando a direção, Pai. Ah, Jesus, que eu venha falar, Senhor Deus, somente aquilo que Tu queres, Senhor Deus, que eu fale, Pai. Nada que venha de mim, Senhor Jesus, mas que venha tudo de Ti, Senhor, direto do céu, Pai. Assim como o Senhor já tem falado comigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te louvar, glorificar o Teu santo nome, Pai. Ah, Senhor Deus, que toda a glória, Senhor Jesus, seja dada a Ti. Toda a honra, Senhor Jesus, seja dada a Ti, Senhor. Ah, Pai, que eu venha me diminuir, Senhor Deus, e que o Senhor cresça cada dia mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, glória a Deus, né? Essa palavra vem ardendo em meu coração a semana todinha, irmãos. E aqui nós vamos falar desses homens, de mulheres, né? Que nós vamos ler mais esse capítulo 16, mas primeiro eu quero estar falando esses primeiros versículos de Paulo, né? Paulo e seus companheiros, eles tinham um plano, um trajeto. Aqui é a segunda, né? Missão de Paulo. A segunda missão, né? Aquela viagem missionária de Paulo. E aqui eles tinham um plano, eles tinham um trajeto todinho já programado para eles irem, né? Levar a palavra, né? Em alguns lugares. Só que eles foram impedidos. Não foi por homem, mas sim pelo Espírito Santo. Porque o Senhor tinha outro trajeto para eles. O Senhor tinha outras pessoas que precisavam ouvir o evangelho. Pessoas que estavam, outras que estavam precisando ouvir da palavra do Senhor. E aqui nos primeiros, no versículo 6, fala assim, ó. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Eles iam e eram impedidos.
Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Olha só, ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhe pregar o evangelho. Aqui quem está narrando é Lucas, né? E Paulo estava indo com quem? Com Silas, depois se encontrou com Timóteo e logo com Lucas, que Lucas narra aqui, ó. Concluindo, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, né? Ele está preparamos-nos. Eles prepararam imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que nos tinha chamado para pregar o evangelho. Aqui a gente vê, nesses primeiros versículos, que eles não questionam a direção que o Senhor deu para eles, para Paulo, nem quem estava com Paulo. Não questiona a visão, né, de Paulo. Né? Eles já obedecem. Para eles obedecer, porque eles têm o quê? A sensibilidade de ouvir, de ver, de sentir o Espírito Santo. Assim como Paulo. Paulo teve a visão e os companheiros que estavam com ele ouviram o que o Paulo falou, então vamos. E aí, pulando aqui para outro, a gente vai falar de Lídia, né? A direção que o Senhor estava dando para ele. Um encontro com uma mulher chamada Lídia. Então, olha só, o Paulo tinha aquela programação todinha para ir levar o evangelho para outro lugar, para a Ásia. Mas o Senhor o impediu porque tinha outras pessoas com o cuidado do Senhor, que o Senhor nos ama. O Senhor deu a vida dele por cada um de nós e por essa mulher. Essa mulher aqui. Então, vamos estar lendo aqui no versos 11. A conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido. Aqui, ó, ali no momento que ela estava lendo a devocional, e ela falou de Marta e Maria, né? A importância, né, de ouvir a palavra do Senhor. Maria escolheu estar ali, aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, porque é a palavra que nos transforma. E olha só, quem estava sentado com a Maria, com os outros, era Jesus. Aqui Paulo não era Jesus, mas era um enviado de Jesus. Era um homem de Deus. E aqui essas mulheres estavam assentadas à beira do rio, no mesmo lugar que Paulo escolheu para orar. Foi direção de quem? Foi direção de Deus. Deus mandou eles ir para ali, para a beira do rio. Eles foram ali separar aquele momento para quê? Um momento para orar. E ali, quem estava ali? Estava Lídia, muitas mulheres. E Lídia estava ali, escolhida e chamada do Senhor. Ela estava ali.
Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atentar à mensagem de Paulo. Qual que era a mensagem de Paulo? Era a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Era a palavra do Senhor. Libertação dos pecados, a salvação. E o Senhor queria que Lídia ouvisse. E tinha um propósito também, né? Na vida de Lídia. O Senhor tinha um propósito na vida de Lídia. Ela tinha que ouvir a palavra do Senhor. E ouviu através daqueles homens e Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, elas nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Além, ela era temente a Deus, que ela já estava ouvindo a palavra do Senhor. Quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai entrando dentro da gente. E nós temos o temor do Senhor. E ela era uma adoradora. Ela não era crente, ela não era batizada, mas ela tinha o temor do Senhor, ela era uma adoradora. O Senhor já conhecia o coração dela. Tendo sido batizada bem com os de sua casa. Além dela ser batizada, ela levou a palavra para a casa dela, levou aqueles homens ainda à casa dela, irmãos. A casa dela, a família dela, recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, único Salvador. Ela e sua casa, né? E quanto de nós almeja, né, irmãos? Nós almejamos isso, que nós e a nossa casa recebam o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, irmãos, que precisa de ouvir a palavra do Senhor. E aqui, como Lídia foi usada, foi um instrumento do Senhor, que nós possamos ser um instrumento do Senhor para levar o evangelho, para que não fique só em quatro paredes, mas que nós venhamos levar a palavra do Senhor. Amém? E aqui eu até anotei, ó, assim, ó, ela temor e adoração, né? Aí, olha só, nós vamos lá para o versos 16. Paulo e Silas na prisão. Olha como esses homens submeteram a tantas coisas pelo evangelho, pela direção do Senhor, pela obediência da palavra do Senhor, pela obediência. Eles não questionaram o que iam passar, o que iam sofrer, eles somente foram. E aqui, Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo-nos para o lugar de oração, eles estavam indo para onde? Orar. Oração, né, irmãos? E às vezes, né, a gente acha que não vai acontecer nada. Acontece, irmãos. Né? Acontece. E eles estavam indo para um lugar de oração. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos de Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Parando aqui. No mesmo instante, o espírito a deixou. Irmãos, ela foi liberta daquele espírito de adivinhações, que muitas vezes, né, até hoje tem, as pessoas pensam, né, que é de Deus, pessoas, né, e que a gente conhece, e não é de Deus, né? E aqui, essa moça foi liberta também, através dessa viagem missionária do evangelho. Essa moça foi liberta também. E Satanás fica satisfeito?
Não. Então, usa pessoas, né? Aquelas pessoas que usavam essa menina para arrancar dinheiro, né? Para ter lucro. Não gostaram disso. E aí, o que aconteceu? Paulo e Silas na prisão. O verso 19 fala assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades e elevando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar. Então, eu vou correr, senão o tempo não vai dar tempo para passar tudo. Então, aquela moça foi liberta, aqueles homens levaram Paulo e Silas para a prisão, eles foram para a prisão. Olha só, foram para a prisão, ficaram lá. E aí? Aí eu vou pular aqui. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Eles foram açoitados, depois foram presos. Aí, tendo recebido tais ordens, eles o lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no trono. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos o ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha, irmãos, a prisão de Paulo e Silas não foi em vão. Eles foram presos, açoitados, ficaram lá. Mas foi só um? Não. Porque esse carcereiro foi salvo ele e a casa dele. Glória a Deus. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Ele creu, porque ele já perguntou: o que eu faço para ser salvo? Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Ele e todos os seus, todos da sua casa. Então os levou para a sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos da sua casa alegrou-se muito por ter crido em Deus. Aqui, irmãos, ajuntando Lídia, através da palavra que foi ministrada ali para Lídia, chegou a salvação dela, da casa dela, o carcereiro. Irmãos, e através disso, a casa de Lídia virou uma congregação, uma igreja da palavra do Senhor. Aquilo não ficou só para ela. Ela espalhou o evangelho. Espalhou o evangelho. E o que podemos tirar daqui? Frutos da submissão. Os frutos que Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, muitos outros. Mas aqui, fruto da submissão, eles foram submissos à voz do Senhor. Foi submissos à direção do Senhor. Eles fizeram o que o Senhor ordenou para eles. Eles sentiram. E através disso, olha os frutos que eles colheram. Salvação, libertação. Porque aquela moça foi liberta daqueles espíritos imundos que atormentavam, que ela fazia adivinhações. Ela era escrava do diabo. Lídia era uma pessoa, olha a diferença das duas. E o Senhor tinha amor por todos, igual. Para aquele carcereiro que estava ali,
O amor do Senhor Jesus era por ele também. E mudou toda a rota de Paulo para essas pessoas. E através dessas pessoas, o evangelho foi proclamado. Ali o evangelho para a Europa, os cristãos, sabe, o cristianismo ali na Europa. Graças àqueles homens que ouviu a direção do Senhor. Ouviu, obedecer, irmãos. Então que nós venhamos levar a palavra do Senhor, que nós venhamos ser sensíveis, assim como Paulo e Silas foram, que a gente venha ser sensível à voz do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.